Bem, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 30 de maio de 2024. E hoje é um feriado, né? O feriado de Corpus Christi. Então, aqui em Petrópolis é muito bonito, porque as ruas do centro da cidade ficam cobertas por aqueles tapetes coloridos, né? Com a... Então, Aham, cada igreja faz, divide, né, as ruas da cidade por vários grupos das igrejas, e eles fazem aqueles tapetes de sal coloridos, com aqueles desenhos belíssimos, né? Depois a muito procissão sai lindo. da Catedral de Dom Pedro de Alcântara, que não tem nada a ver com a família real, né? E Dom Pedro de Alcântara era um bispo, né, que veio aqui era era um bispo espanhol que veio para aqui para o Brasil, né, lá no século passado, e eles fazem, fica lindo, né? Toda a avenida ali, saindo da catedral, as ruas adjacentes, até a Rua do Imperador, fica toda coberta por aqueles tapetes de sal. Então, cada tapete é uma base assim, de 3 metros por 2, toma a rua toda em 2. Então, retratando as Muito passagens bonito. evangélicas, né? Então, é lindo, bem colorido, é uma coisa linda de ver. E mais tarde tem a missa, né? E Às mais 5 tarde eles têm a horas sai a missa. procissão, e a missa deve ser Uhum. lá pelas 7, 8 horas da noite. Mas é lindo. Você passa agora, está o pessoal, todo mundo lá, homens, mulheres, Trabalhando. Eu sendo os estava vendo. tapetes, é Uhum. muito bonito mesmo. Muito Aqui em lindo. Petrópolis é tradição. Até o governador estava aqui hoje. Eu passei na cidade, aí estava o governador passeando lá pela cidade, olhando, né? Bacana, Que acho que ele vai participar também da procissão. Ele sempre vem aqui a bacana. Petrópolis. Aí o Cláudio Castro estava aí hoje. Mas Pô, é muito bonito, muito bonito. Eu acho esses rituais assim muito bonitos, sabe? Bem, gente, está chegando aqui o nosso horário, como eu falei, hoje 30 de maio, e às 16 horas, nas quintas-feiras, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade Hermínio de Miranda. Antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, aos nossos guias e orientadores, que nos abençoem, que nos fortaleçam, que nos auxiliem na caminhada, fortalecendo os nossos espíritos, equilibrando as nossas energias, para que possamos prosseguir. E sempre pedindo a Deus, né, que também abençoe e proteja os nossos irmãos que nesse momento estão passando por algum momento de dor e sofrimento, que eles também possam ser amparados nas suas necessidades. Graças a Deus. Então, vamos lá começar, né? Nós estamos estudando o capítulo 13, né? Mediunidade, e estamos estudando do capítulo 13 o item 3, mediunidade e sensibilidade, tá? Capítulo 13, mediunidade, item entendi. 3, mediunidade e sensibilidade. E eu estou no 1, 2, 3, eu vou para o quarto parágrafo. O quarto parágrafo está na letra B, fenômeno mediúnico. Então, diz aqui o quarto parágrafo, começa assim: já no fenômeno mediúnico, porque ele falou do fenômeno anímico, agora ele está falando do fenômeno mediúnico. Já no fenômeno mediúnico, todo mundo se encontrou? Então, vamos lá. Já no fenômeno mediúnico, o processo é diferente. Ele se destaca ou se isola da realidade 1. Realidade 1 é a realidade do mundo material, tá? Então, a realidade 1 é a realidade do mundo físico. Então, ele diz aqui, ele se destaca ou se isola da realidade 1, na qual vive, e se coloca em posição tal
que permite ao ser da realidade 2, que é a realidade do mundo espiritual, transmitir-lhe imagens, sons, pensamentos, ideias, emoções, operando no corpo físico através dos dispositivos de controle localizados no corpo espiritual. Então, eu já quero explicar o seguinte: como é que funciona o fenômeno? O médium, tá? O médium, ele, quando vai promover o fenômeno, ele se isola da realidade 1, quer dizer, ele entra num transe. E ao entrar num transe, ele se desliga do nosso mundo aqui. Esse nosso mundo que a gente vive é que Hermínio chama de realidade 1. É o mundo físico, é o mundo material. Agora, realidade 2 é o mundo espiritual. Então, o médium, para promover o fenômeno mediúnico, ele entra num transe e se isola desse nosso mundo aqui. Tá? Ele se isola desse mundo que ele vive e se coloca numa posição, no transe, pronto para fazer o desdobramento, que permite ao ser da realidade 2. Quem é o ser da realidade 2? É o espírito desencarnado, que a realidade 2 é o mundo dos espíritos. Então, o médium se coloca num transe em condições de que o espírito desencarnado possa lhe transmitir imagens, sons, pensamentos, ideias, emoções, operando no corpo físico, porque o espírito, muitas vezes, lembra que nós falamos? Que ele vai usar as células nervosas do médium para se comunicar. Nós estudamos isso lá no livro dos médios, quando diz que ele vai manipular, né, o nosso sistema nervoso. Eu só vou pedir para você desligar o teu som, ver se você pode tirar o seu som. Eu não posso fazer isso, senão eu te tiro do ar. Isso. Obrigado. Então, eles vão manipular as células nervosas do cérebro e vão transmitir as imagens. Estão lembrados disso? Nós comentamos muito isso, comentamos muito isso uma aula retrasada, se eu não me engano, tá? Nós falamos muito sobre isso. Até comentamos aqui que o próprio Emílio de Miranda, ele tinha, né, certa dúvida de como é que isso funcionava. Se eu não me engano, é 189, eu não tenho muita certeza. Ah, é sim. É questão 189 nos médios pneumatógrafos. Eu vou ler só para a gente relembrar. Quando ele diz assim, ó, os espíritos insistiram, tá? Insistiram contra a nossa opinião. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Tá. Contra a nossa opinião, inclui a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Aí todo mundo ficou pensando o quê? Que os materiais eram conhecimento do médium, lembra? Todo mundo ficou pensando que os materiais eram os conhecimentos do médium. E aí, né, no livro Diversidade dos Carismas, ele vai falar para a gente que esses materiais não são conhecimentos médios, são as células nervosas do cérebro. Estão lembrar disso? Que os espíritos vão manipular essas células nervosas do cérebro para poder enviar aqui, ó, transmitir-lhes imagens, sons,
pensamentos, ideias, emoções operando o corpo físico. Ora, quando ele está mexendo nas minhas células nervosas, ele não está operando o meu corpo físico? Ah, porque essas células nervosas são do meu corpo físico, do meu cérebro, através dos dispositivos de controle localizados no corpo espiritual. No fenômeno anímico, ele é um observador direto. O médium tem um papel ativo, relata uma experiência pessoal de contato com a realidade 2, que é a realidade do mundo espiritual. Então, no fenômeno anímico, o médium ou o sensitivo, que um dia a gente vai parar para conversar sobre essa história de sensitivo e médium, porque a gente, quando é que eu não quero entrar hoje no assunto, mas a gente vai tirar um dia para discutir isso, porque quando a gente fala médium, Kardec e os grandes estudiosos colocam sensitivo sendo uma coisa, médio sendo outra. Mas a gente generaliza isso e chama o médio de sensitivo, sensitivo de médio. Entendeu? Nós generalizamos isso, mas Kardec não generalizou, não. Mas hoje em dia, a maioria dos escritores falam sensitivo, sensitivo e médio é a mesma coisa. Tá? Então, uma hora a gente vai sentar para conversar sobre isso. Então, ele diz aqui que no fenômeno anímico, o sensitivo ou médio é um observador direto, tem um papel ativo, relata uma experiência pessoal de contato com a realidade 2, com a realidade do mundo espiritual. No fenômeno mediúnico, o papel do médium é passivo, funcionando como instrumento de comunicação após destacar-se ou isolar-se da realidade 1. Então, quando o médium está ali na cama, ou na cadeira, onde estiver, em um desdobramento, ele está sendo um intermediário do plano espiritual. Então, ele diz aqui, ó, que no fenômeno mediúnico, o papel do médium é ser passivo, funcionando como instrumento de comunicação após destacar-se ou isolar-se da realidade 1, que é a nossa realidade. Então, o médium entra em transe, no momento que ele entra num transe, o estado alterado de consciência, ele se isolou do nosso mundo. Pode até ter gente falando perto dele, que ele não vai ouvir. Entendeu? Mostrando que ele está isolado do ambiente onde ele se encontra. Aí ele diz aqui, abstraindo-a, quer dizer, deixando ela de lado, essa realidade. Coloca-se a seguir numa posição intermediária, na qual se torna acessível aos seres que vivem da realidade 2, que é o mundo espiritual, transmitindo aos que ficaram na realidade 1. Então, ele vira intermediário. Ele entra no transe e passa a ser acessível ao contato dos espíritos desencarnados, que passam as mensagens para ele, e ele repassa essas mensagens para a realidade 1, que é a Terra. Vocês estão conseguindo acompanhar? E às vezes esse negócio de realidade 1, realidade 2. É só lembrar, realidade 1 é a minha. Realidade 2 é do mundo espiritual. Encarnado. Realidade 1 é encarnado. Encarnada. E a 2 é desencarnada. O médium, no fenômeno mediúnico, ele é passivo. Ele fica ali intermediando. Intermediário. Não está lá nem cá. Ele está fazendo contato. Fazendo O contato. espírito manda a mensagem, ele passa a mensagem. O espírito manda, ele passa a mensagem. Ele é um intermediário. É o veículo só. Passivo. No fenômeno anímico, ele não é passivo, o médio ou o sensitivo, né? No fenômeno anímico, ele é o observador, tem um papel ativo. Muitas vezes ele participa
No papel, ele está participando no anímico. Ele está fazendo as coisas. Porque tem fenômeno anímico que não tem espírito do meio. É só o médium. O médium está fazendo as coisas. Entendeu? No mediúnico, ele é intermediário. Aí ele vai dizer aqui, transmitindo para as pessoas encarnadas, é o que está na realidade 1, a qual ele médio pertence pelo corpo físico. Aquilo que é induzido a transmitir. Ele é induzido a transmitir. Os espíritos manipulam a mente dele, mandam mensagens, imagens para a mente dele, e ele é induzido a transmitir aquilo que os espíritos querem. Entendeu? Seu papel, o do médium, o fenômeno mediúnico, é semelhante ao de um telefone, por meio do qual duas pessoas conversam. Ele é o telefone, duas pessoas estão conversando, plano espiritual, plano físico. Mas o médium está no meio, captando a mensagem, passando, captando e passando. Ou ele diz, ao de um teletipo, que antigamente, né? Esse livro é de 1984. Naquela época tinha essa história de teletipo, lembra? Das empresas tinham teletipo que mandavam as mensagens. Seu papel é semelhante a de um teletipo também, que transmite mensagens escritas, ou de um radiotransmissor, que funciona como intermediário de sons. Na realidade, porém, o médium é muito mais do que o telefone, é claro. Um teletipo é um transmissor de rádio ou TV. Por quê? Por mais passiva, isso aqui a gente tem que se interessante sublinhar. A gente diz que no fenômeno mediúnico o médium é passivo. Aí ele diz aqui, por mais passiva que seja a postura do médium, ele é sempre um ser pensante, dotado de livre arbítrio, condicionado ao seu grau de cultura e evolução de moral e inteligência, de fidelidade ou dedicação, de harmonia ou desarmonia íntimas. Dessa forma, o pensamento que ele recebe da entidade manifestante, que é do espírito, acaba retocado com um tom mais leve ou mais carregado do seu próprio colorido pessoal. Então, por mais passivo que o médium seja, dependendo da sua cultura, da sua elevação, da sua moral, da sua inteligência, da sua fidelidade ou dedicação, da sua harmonia ou desarmonias íntimas. Quando ele recebe a mensagem da entidade, do espírito, por mais passivo que ele for, ele vai dar um pequeno ou um grande retoque da mensagem. Tá? Ele vai dar um certo retoque. Se ele for um espírito evoluído, esse médium, esse retoque dele vai ser bem leve e suave. Apenas acrescentando alguma coisinha, até para enriquecer a mensagem. Mas se ele não for, é o que ele diz aqui, ó, ele pode pesar a mão no seu colorido pessoal. Ele, de repente, vamos imaginar que o espírito está falando de algo ligado às questões morais. Mas o espírito está sendo bem educado, suave na sua mensagem. Se o médium for alguém com muitos preconceitos, quando o espírito, por exemplo, vamos imaginar um espírito falando sobre questões de homossexualidade. Tá? Estou jogando esse termo, que é um termo que a gente sabe que reverbera, né? Quem está falando de homossexualidade. Mas o espírito, como é um espírito evoluído, ele vai falar com muita cuidado, delicadeza sobre o assunto, para não ser mal compreendido, não é? E para não ferir ninguém.
Mas vamos dizer que o médium seja aquele médium preconceituoso em relação às questões da homossexualidade. E, além de ser preconceituoso, não tenha uma evolução grande, não tenha uma cultura satisfatória, seja alguém de uma inteligência meio pequena. Quando ele vê a mensagem do Espírito, ele pode o quê? Pensar em cima, colocar os conceitos dele, entendeu? Sobre aquilo que o Espírito está falando. E aí pode vir uma mensagem muito daquelas pessoas dizem assim, esse espírito, olha só, criticando, falando mal dos homossexuais, da homossexualidade. A gente encontra, às vezes, que a gente lê por aí mensagens que o pessoal diz, o espírito A, B, C, D, falando de homossexualidade, de política, de ideologia, de umas coisas, de mulheres, né, do trabalho feminino. Outro dia, minha filha estava falando sobre isso, que ela pegou uma mensagem, até do Dia das Mães, e essa mensagem era de Emmanuel. E ela leu essa mensagem lá dos anos 70, 80. Quando ela leu essa mensagem, falou, nossa, que pensamento retrógrado, né? Ela é professora, historiadora, né? Sempre ligada a essas questões da mulher, da sociedade, aquela coisa toda. E aí eu fui ler a mensagem, realmente, a mensagem, sabe, ainda daquele lance da mulher como rainha do lar, lembra aquela musiquinha do teu avental, teu sujo de ovo? Lembra dessas coisas, assim? A mensagem era meio assim. Aí, ainda falei para ela, realmente, né, a mensagem assim, meia. Né, tipo, a mulher tem que ser a dona de casa, a mãezona, a rainha do lar, a que cuida do marido, dos filhos, da casa, do cachorro, de tudo, entendeu? E que abre mão de ser trabalhar, de ter uma profissão para ser a rainha do lar, aquela coisa arada toda, né? Eu li, eu li e falei, realmente, essa mensagem, se você utiliza ela hoje, né? A maioria das mulheres jovens, profissionais liberais, e que cuidam da sua casa, dos seus filhos, vão dizer, o que é isso? Mas ao ler isso aqui, não sei se foi o caso, me veio esse pensamento. Ora, o médium, essa mensagem mais ou menos de 1960, qual era a ideia do homem, da humanidade, da sociedade, nos anos 60, sobre a posição da mulher? Tinha até revistinha, tinha uma revistinha americana, não sei se vocês viram, da mulher como ser uma boa dona de casa. A mulher toda bem, e também tinha que ter detalhe. Além de fazer tudo isso, ela tinha que estar bem arrumadinha, penteadinha, maquiadinha, para quando o marido chegasse em casa. Lembra dessa ideia? E as revistas, tinha uma revista americana, acho que era o nome da revista, era Fonfon, uma coisa assim, trazia a ideia da mulher ideal, da rainha do lar. Estão lembrados desse pensamento dessa época? E eu pensei, será que quando Emmanuel enviou aquela mensagem, essa mensagem não teve um retoque do médium, porque eram os anos 60. O médium, como sendo Chico, era um homem dos anos 60. Não é? Lembra quando o Emmanuel fala do almas gêmeas? Olha, se a coisa ficou meio distorcida, a responsabilidade é do médium que talvez não tenha, ele diz assim, filtrado bem o meu pensamento. Então, olha só o que ele diz aqui. Ela fala aqui, ó, por mais passiva que seja a postura do médium, é sempre ele um ser pensante, dotado de livre-arbítrio, condicionado ao seu grau de cultura e evolução, de moral e inteligência.
de fidelidade ou dedicação, de harmonia ou desarmonia íntimas, e também influenciado pela sociedade do momento. Pela sociedade do momento. Entendeu? A sociedade. Eu vi uma foto essa semana muito interessante no Facebook. Mostra a foto dos anos 60. Aí mostra uma jovem dos anos 60 de mini saia, tá? De mini saia, com uma jaqueta de couro, com um sapatinho de meinha, encostado num carro, anos 60, lembra? Juventude transviada. Aí botaram assim: você não acredita, mas sua avó usava mini saia. Entendeu? Dizia isso. Então, hoje, não é? Era verdade. Então, nos anos 60, também se usava mini saia, mas havia um choque de gerações. A mãe. Gente, vocês querem ver choque de geração maior que a época, o período de Elvis Presley? O período de Elvis Presley foi um choque de gerações terrível. Era um homem branco que dançava no ritmo de homens negros. Porque a música negra, ela era sensual, né? Você lembra do samba, desses ritmos? Era sensual. E surge um homem branco dançando com uma sexualidade muito grande, inclusive fazendo movimentos que hoje o pessoal diz assim: oh, o show da Madonna, o show da Anitta, fazendo aqueles gestos sexuais. Elvis Presley fazia dos anos 60. Ele botava a mão abaixo da cintura. Quem quiser ver o show dele dos anos 60, vai ver. Ele botava a mão, todo mundo sabe aonde, bota a cintura, e rebolava no palco, fazendo movimentos sexuais para a plateia, que era formada de 99,99% de meninas. As garotas desmaiavam. Ele respirava sexualidade. Os pais odiavam eles. Né? Eles prendiam as filhas dentro de casa para não ver, ir ao show e elas fugiam pela janela de casa. Havia aquelas danças no salão de rock, onde as meninas usavam aquelas saias rodadas, e quando o parceiro levantava elas, a saia aparecia tudo, lembra? Aí hoje o pessoal aí vê o show da Madonna, da Anitta, da Ludmilla, oh meu Deus, fazendo essas cenas. Lá nos shows de Elvis Presley, tinha tudo isso. Tinha tudo isso. Tinha tudo isso, tá? E faziam-se sim. E as garotas saíam com os garotos dos carros. Tinha aquela coisa nada toda. Tinha aquela coisa nada toda. Se você vê esses filmes aí, tinha tudo isso. Tinha tudo isso. E a juventude transava, engravidava, era um escândalo quando acontecia na família. Tudo Foi, isso só não acontecia. tinha internet, né? Só não tinha internet. Falou tudo. Só não tinha internet, mas tudo tinha. Tudo isso tinha. Né? Um muro no fundo do salão do clube. Lembra? Só não tinha o celular para o pessoal filmar. Hoje tem. Mas tudo isso tinha. E a sociedade mais velha criticava, né? Então, se o médium tem esse pensamento, se coloca lá no médium dos anos 60, dos anos 50, e de repente o espírito traz um pensamento mais, né, evoluído sobre esses assuntos, esse médium pode replicar a mensagem. E aí você vai criticar quem? O espírito. Nossa, como Emmanuel tinha um pensamento retrógrado nos anos 60. Será que ele tinha? Ou o médium é que tinha? E retocou a mensagem. Porque o médium vivia numa sociedade que era aquela sociedade da época. Então, você não pode exigir do médium dos anos 60 que ele tivesse uma cabeça
da sociedade de 2024. Aí não pode, né? Porque todos têm o seu tempo. Basta ver Kardec, quando na revista, no Obras Póstumas, ele fala sobre o negro, o homem negro, que ele seguia o pensamento da ciência da época, que achava que o homem negro só conseguia evoluir mentalmente até os 13, 14 anos. Depois disso, o negro, a inteligência do negro não conseguia ir além. Por quê? Porque a sociedade e a ciência da época dizia isso. Ele era um homem ciência. Então, e tem uma frase que eu acho muito interessante, essa não já tocar nesse assunto, porque a gente pode dizer, está fugindo do assunto, mas não é, não, é só para a gente se colocar. Deixa eu ver aqui se é aqui que tem. Acho que é. É uma frase que diz assim. Deixa eu ver. É sobre falácias historiográficas. Que você, quando analisa uma época, você tem que se colocar dentro daquela época. Você não pode, com a cabeça de 2024, querer analisar uma época lá do início do século. Você não pode fazer isso. Você tem que se colocar dentro daquela época e entender o porquê que eles pensavam assim. Senão você vai criticar toda a sociedade. Hoje, nós vemos as coisas, né? Temos aí a ciência, a filosofia. Como você vai analisar com a cabeça de 2024 e fazer críticas àquela sociedade daquela época, que vivia dentro de um contexto? Entendeu? Então você tem que compreender por que aquela sociedade agia e pensava assim. E não pode dizer, eles estavam errados. Eles pensavam assim. Você tem que compreender isso. Então, falácias historiográficas são isso. Então, quando o médium retoca uma mensagem, talvez de um Emmanuel, que fosse mais um pouco avançada, ele fez isso porque no tempo dele, na época dele, esse é o pensamento geral. Então, ele vai, né, corrigindo, entre aspas, aquela ideia. Então, é o que ele fala aqui. Dessa forma, o pensamento que ele recebe, que o médium recebe da entidade manifestante, acaba retocado, com um tom mais leve ou mais carregado do seu próprio colorido pessoal. Um dos eminentes pesquisadores ingleses, desencarnado, empenhado em transmitir seu pensamento através de um médium e dos bons, ficou impressionado. Olha só. Um eminente, vou até sublinhar isso, pesquisador inglês, tá? Inglês, desencarnado, empenhado em transmitir seu pensamento através de um médium, e não é qualquer médium, é um médium dos bons. Ficou impressionado ante as dificuldades que teve de enfrentar. Era um espírito, um pesquisador inglês desencarnado, que teve que mandar uma mensagem através de um médium. E não era um médiumzinho, era um médium dos bons. E ele ficou impressionado com a dificuldade que ele enfrentou. Ele disse, o espírito, que era o mesmo que falar através de uma grossa placa de vidro a uma secretária meio surda e não muito competente. Em verdade, ele chamou-a de estúpida, burra, o espírito. Parecia assim, que ele estava falando através de uma placa de vidro a uma secretária burra. Era essa a impressão que ele tinha. Ele poderia ter acrescentado que quase sempre o vidro está meio sujo. O vidro é o médium, o vidro está meio sujo.
O colorido, quer dizer, o vidro é o filtro, né? O vidro está meio sujo, o colorido é muito forte, ou é um barulho terrível do lado do médio, coisas assim. Tem uma obra, que eu não vou me lembrar qual, onde tem uma mensagem, fala sobre Leon Denis, onde Leon Denis diz, vocês já repararam que, que pouquíssimo, pouquíssimo e muito pouquíssimo existe de alguma obra de psicografia de algum médium pelo espírito do Leon Denis? Olha, eu não conheço nenhuma, nenhuma, nenhuma. Talvez da época da Ivone Pereira, tem mensagens dele, mensagens. Ele mandou muitas mensagens para a Ivone, mensagens, que ele trabalhou junto à Ivone na época da publicação do livro Memória de Suicida. Mas livro, tem uma médium por aqui, e tem livro psicografado por ele, mas entenderam mais, né? Não considerem. Então, Leon Denis, você não vai encontrar livro de psicografia de um médium pelo espírito do Leon Denis. Sabe por quê? Porque ele declarou que ele não mandaria mensagens através de médiums, porque ele sabe que o pensamento dele não vai ser fiel. A mensagem não vai sair como ele manda. Vai haver, o médium vai desvirtuar a mensagem dele. Por isso, ele não manda. Você pode perceber. Emmanuel manda até a luz. Leon Denis, você não encontra. Até hoje, eu não conheço nenhum médium que tenha psicóloga. Obra séria, tá? Obra que não é séria, tem. Mas obra séria, você não tem. Porque ele não escreve, ele não manda. Olha por quê. Olha por quê. Ele não manda. Entendeu? Então, esse espírito aqui, de um pesquisador inglês, ele faz essa crítica. Ele faz essa crítica. E ele diz aqui, e olha para o médium que ele utilizou, ele fala médium bom, não quer dizer que o cara é bonzinho, não. É que o cara é um médium experimentado, evoluído, entendeu? Que tem peso. Mesmo assim, a mensagem não consegue ser transmitida como ele passou. E aí o Herbinho diz, né, que o espírito poderia ter acrescentado que quase sempre o espírito estava em sono, o colonia muito forte, ou é um barulho terrível do lado do médium, coisas assim. Como um aparelho transmissor, o médium também está sujeito a períodos tempestuosos, estática emocional, defeitos técnicos, antena quebrada ou fora de posição. Antena quebrada ou fora de posição deve ser o primeiro lugar de disparado de sucesso. Circuitos internos deficientes. No livro Emmanuel, quem quiser anotar aí, no livro Emmanuel, no capítulo 28, item 28.2, Emmanuel diz assim: o médium frequentemente, em vista de suas condições e circunstâncias, está impossibilitado de corresponder à potencialidade vibratória dos desencarnados. Olha o que o Emmanuel está dizendo aqui. Livro Emmanuel, capítulo 28, item 28.2. Porque do livro Emmanuel os capítulos são divididos assim, né? Então, é capítulo 28, item 28.2. E Emmanuel diz isso, ó, o médium, frequentemente, ele usa o termo frequentemente, quer dizer, quase sempre, em vista das suas condições e circunstâncias, olha aqui, ó, antena quebrada ou fora de posição, circuitos internos deficientes, são as condições e circunstâncias. Está impossibilitado, quer dizer, não consegue, impossibilitado de corresponder à potencialidade
vibratória dos desencarnados. Tá? E aí prossegue aqui o Hermínio. O bom médium, portanto, é aquele que mantém o seu vidro bem limpo. O bom médium, portanto, é aquele que mantém o seu vidro bem limpo. Não permite que as paixões carreguem as suas cores e está atento bastante ao que dizem do outro lado. Procura ainda ser o secretário competente, estudando e aperfeiçoando sua técnica, buscando adquirir uma boa cultura. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, Kardec disse: Espíritas, amai-vos, mas espíritas, instruí-vos. Evangelho, capítulo 6, item 5. Se possivelmente, com conhecimento de outros idiomas, até aconselho o médium a estudar outros idiomas. Ter um comportamento pessoal condigno, desenvolver hábitos de civilidade, ser atento e cuidadoso para evitar erros ou interpretações defeituosas. O médium também tem que ter uma noçãozinha de gramática, né? Concordância verbal, saber usar uma vírgula, uma crase, ter um conhecimento de ortografia, pontuação, verbo, não é? Tem que... Nada, olha aí, aqui uma, que isso aqui é bom sublinhar. Ele diz aqui, ó, nada retirar ou acrescentar aos textos, nada retirar ou acrescentar aos textos ou às informações que lhe incumbiram de transmitir. Porque se ele faz isso, ele está indo contra o sexto mandamento: não cometerás adultério. Lembra do livro Devassão Invisível, lá no finalzinho, que a Ivone fala: eu nunca cometi adultério, né? E quando ela está falando isso, ela está falando em relação à adulteração da obra, das mensagens. Aí ele diz aqui: voltaremos ao assunto quando cuidarmos do complexo processo de desenvolvimento mediúnico. No momento, temos ainda outra observação a acrescentar. Então, esse item aqui, gente, que nós acabamos de ler, mediunidade e sensibilidade, às vezes a pessoa diz: ai, mas que coisa chata. Mas é de uma importância capital que Hermínio está passando aqui para a gente. Ensinando para a gente o que é fenômeno mediúnico, o que é fenômeno anímico, mostrando que mesmo que do fenômeno anímico o médium é ativo, que do fenômeno mediúnico ele é passivo, mas que essa passividade não é total, que o médium pode interferir na comunicação, a tal ponto que ele pode até adulterar a comunicação, dependendo do quê? Do seu nível cultural, dos seus preconceitos, da sua evolução, do seu conhecimento, da sua moral. Aí o pessoal diz: como da sua moral? Vai que o espírito está mandando uma mensagem edificante sobre um assunto importante. E ele resolve: não, eu vou acrescentar um colorido aqui, porque eu quero seduzir, ou então eu quero dominar um grupo. Então, eu vou colocar algumas coisas aqui do que eu penso. Entendeu? E vou oferecer esse texto para as pessoas. Pessoal, oh, meu Deus. E aí ele manipula aquele grupo. O médium pode fazer isso. Pode, ele tem livre-arbítrio, claro que pode. Ah, vai ter consequências? Ah, vai. Mas ele não está preocupado com isso. Naquele momento, o médium não está preocupado com isso. Não é? Se tivesse, não fariam coisas absurdas que ele sabe que não deve fazer, porque tem um monte de gente aí dentro da cadeia, e que é médium, e que conhece, sabe que não poderia ter feito aquilo. Mas fizeram. Fizeram. Qual médium que estuda um pouquinho de doutrina, que sabe que não pode cobrar, e que cobra? Não é?
cobra tem vários preços, desde um simples agrado a dinheiro ou a presente, como um carro, uma casa, uma joia. O que tem uma joia? Nada demais. Não é? Um anel, um vestido, uma bolsa de marca, um jantar num bom restaurante. Ser sempre convidado a participar de bons programas da televisão, aonde ele pode promover os livros que ele, né, publica e vender mais, é lógico. Virar um garoto propaganda, virar um influencer aí da mídia. Aí, né? Quantos estão aí? Quantos já até desencarnaram e estiveram na mídia? Tinham até programas da televisão. E a gente sabe que o máximo que aconteceu com o Chico foi ganhar um Fusquinha e Emmanuel mandou ele se desfazer logo do Fusquinha. Se desfaz desse troço aí. O Chico até falou para ele: mas com o Fusquinha eu vou poder fazer mais visitas aos pobres. Eu vou poder chegar mais rápido na casa dos pobres. Né? Eu vou poder atender mais pessoas, porque ele ia a pé ou de bicicleta. Ele ganhou o Fusquinha e pensou: pô, com Fusquinha, né? Estou motorizado. Chico, você continua indo como você vai, a pé ou de bicicleta. Mas se livra do Fusquinha. E ele trocou o Fusquinha por uma carro-sopa. Então, por que Emmanuel não deixou ele com o Fusquinha? Porque ele adorou o Fusquinha. Ficou encantado com o Fusquinha. Olha a pedra de tropeço. Podia ser o Fusquinha. Mas com o Chico não ia acontecer isso. Quem disse que não? Quem disse que ele não corria risco? Outros sucumbiram. Até um grande companheiro dele, que era um médium espetacular. Companheiro dele por muitos anos não sucumbiu. E era um médium, top de linha. Todo mundo sabe. Mas. Então vamos lá. Rose, Oi. tem uma dúvida aqui. E quando é o contrário, quando o doutrinador não consegue lidar com a situação do espírito? Como assim? Mas em que sentido? Por exemplo, vem um espírito pedófilo, mas o doutrinador não consegue lidar com essa situação. Mas é isso que a gente está falando. Ele não vai Tem conseguir. tudo a ver com o que você está falando, não Ele é? não vai conseguir. Se ele tiver essa visão de que o lugar do pedófilo é nas caldeiras do inferno, ou debaixo do trem, ou então na guilhotina, como ele vai lidar com essa situação? É porque eu já Ele vi uma vai situação do doutrinador despachar rapidamente o espírito. despachar, vai falar besteira para ele, vai criticar, vai fazer um monte de coisa. Vai, entendeu? A não ser que seja ele, consiga esconder seus sentimentos. Mas, sabe, falar uma coisa e sentir outra. Mas aí o espírito vai perceber e já viu que não vai dar. Mas Vai estava chamar bem de escancarado. grita por aí fora, né? Entendi. Tá Por bom, isso obrigada. e essas questões vão acontecer. Você pode ficar diante de uma situação. É hora de você ver seus conceitos e começar a pensar sobre essas coisas. Lembrar é aquilo que nós falamos ontem. Eu não sei se você estava na aula ontem do Emmanuel. Não. Ontem nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso. Depois, se você tiver um tempinho, vai lá no YouTube, na nossa página, pega a aula do dia 29/5 do curso de Emmanuel. Nós falamos sobre isso. Tá, eu vou ver. Sobre a gente compreender que esse irmão que tem esse problema, essa questão moral aí, que é gravíssima, é alguém muito, muito sofredor. E precisa ser atendido como alguém muito, muito sofredor. Não é à toa que ele foi levado à mesa, né? Que ele destruiu a própria vida. E durante muitas reencarnações, talvez tenha que sofrer.
para se corrigir dessa falha moral. Entendeu? Entendi. Assim que a gente encara, qualquer um. Qualquer um. Eu até citei o caso ontem, de uma notícia que eu vi e que na hora me veio essa ideia. Joga no poço sem fundo. Do indivíduo. Mas depois eu parei e pensei, peraí, rebobina. Pensa, Jesus, olhando para esse irmão, o que ele pensaria? Eu sei o que ele pensaria. Então, eu não posso dizer assim, finge que eu não sei. Não estou dizendo que eu conheço o pensamento profundo de Jesus, mas eu sei que ele jamais acusaria, nem mandaria colocar a pessoa onde eu mandei. Ele o abraçaria, até, não quer dizer passar a mão na cabeça. O abraçar é bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Agora, meu filho, vai lá e se reajusta com a lei. Né? Alivia a dor dele, que sabe que vai ser muito grande, mas aquele companheiro vai ter que passar por etapas para se reajustar com a lei que ele infringiu. Que ele infringiu. E conforme a situação que ele deu, essas etapas serão muito longas. Né? O Emmanuel fala de amaríssimas, né? Muito amargas, muita dor, muito sofrimento, e que todos temos que orar por eles. Essa é a visão, entendeu? Então, o doutrinador tem que ter isso na cabeça. Porque se ele for uma pessoa cheia de preconceitos, uma hora ele vai bater com um negócio desse aí. E aí, como é que fica? Né? É. Então, vamos entrar mais um pedacinho quando ele fala dos fenômenos mistos. Ele diz assim: repassando na mente alguns dos fenômenos relatados neste livro, podemos notar que alguns desses fenômenos são mistos, ou seja, não são totalmente anímicos. Não são totalmente anímicos. Isto quer dizer que em muitos deles a participação ostensiva presumida ou inferida de espíritos desencarnados. Quer dizer que não existe esse fenômeno puro, anímico puro, mediúnico puro, tá? O sensitivo desdobrado, o sensitivo desdobrado, encontra-se nós em desdobramento, estamos encarnados em desdobramento, encontra-se com outros espíritos e realiza certas tarefas em conjunto com eles. Quem são eles? Os desencarnados. Sem, contudo, nada ter a transmitir. Ou seja, sem funcionar como intermediário entre esses espíritos e os seres encarnados. Então, a maioria dos fenômenos, grande parte dos fenômenos, são mistos, né? Não são totalmente anímicos. Por quê? Porque, às vezes, o médium ostensivo, né? Eu escrevo que em muitos desses fenômenos, há participação ostensiva de espíritos desencarnados. O sensitivo desdobra-se, tá? E aí ele se encontra no plano espiritual com outros espíritos e eles começam a ter ali um contato entre encarnados e desencarnados, tá? E eles realizam, às vezes, tarefas em conjunto. Mas o médium não tem que transmitir nada. Vamos pensar assim. Ana Constantino desdobra à noite, vai para o plano espiritual. Ela está encarnada. Lá no plano espiritual, ela encontra com os espíritos. E ela e esses espíritos vão fazer visitas em hospitais. Quando termina o trabalho, ela volta para a casa dela, para a cama dela. Só que ela não trouxe nenhuma mensagem para dar para ninguém. Então, se ela não trouxe mensagem, ela não funcionou como intermediário, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz aqui, ó, o sensitivo desdobrado, que é o médium, é Ana Constantino, encontra-se com outros espíritos desencarnados e realiza certas tarefas em conjunto com eles, sem, contudo, nada ter a transmitir para a população aqui da Terra.
ou seja, sem funcionar como intermediário entre esses espíritos e os seres encarnados. Pode ser que ele assista a uma projeção de imagens suscitada por uma regressão de memória espontânea, mas também pode ser que tais projeções sejam promovidas por companheiros espirituais invisíveis, que o tenham induzido à condição que lhe permite o acesso a tais imagens. No caso dos rapazes australianos, lembra que nós contamos no caso dos rapazes afogados, que saíram para navegar e morreram afogados, e a família depois foi para o grau sensitivo, que ela queria saber o que aconteceu? No caso dos rapazes australianos afogados, por exemplo, o sensitivo funcionou também como médium. Ou seja, reparou que aqui ele fez a diferença entre sensitivo e médium? É isso que eu falo que tem uma hora que a gente vai conversar sobre isso. Olha ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. No caso dos rapazes australianos afogados, por exemplo, o sensitivo funcionou também como médium, mostrando que ele pode ser só sensitivo. Mas, nesse caso, ele teve as duas funções, sensitivo e médium. Aí ele diz aqui, ele desdobrou-se, assistiu a toda a aventura e replay do início da viagem dos rapazes, narrou-a como inícios para os pais e, posteriormente, atuou como médium de um dos rapazes. No início, meu pai foi procurar. Eu quero saber o que aconteceu com os meus filhos, né? Ele disse: ó, seus filhos saíram navegando, pegaram o barco, foi tudo muito bem. Mas depois houve um problema, o barco virou, eles morreram afogados. Ele só observou e contou o que ele viu. Depois, um dos rapazes da comunicação, aí ele entra como médium. Então, no início, ele narrou o que ele viu. O que ele viu. Depois, ele é intermediário. Então, nesse primeiro momento, ele não foi intermediário. Ele só contou o que viu. Tá? Então, olha a sutileza para você saber diferenciar uma coisa da outra. Então, aqui, ó, ou seja, ele desdobrou-se, assistiu a toda a aventura dos rapazes navegando em replay. Por quê? Porque isso já tinha acontecido. Ele contou uma coisa do passado. Já tinha acontecido há uma semana. Ele voltou ao passado e viu os rapazes saindo de casa, pegando barco, navegando, sofrendo acidente e morrendo. Mas isso já tinha acontecido há uma semana. Então, ele voltou do tempo para poder narrar para os pais o que aconteceu. E depois, posteriormente, atuou como médium para um dos rapazes, porque a mãe, o pai, não sei quem, se sentia culpado. E ele mandou a mensagem, o filho, dizendo que os pais não eram culpados, não. Eles foram culpados. Porque quando eles chegaram para navegar, para pegar o barco, tinha a pessoa lá no cais que disse para eles não irem, porque o tempo não estava bom. E eles, mesmo assim, quiseram navegar. Então, ele falou para a mãe que não culpassem ninguém pelo que havia acontecido. Eles eram os culpados, porque foram irresponsáveis. Tá? Então, aqui, ó, ele depois funciona como médium para os dos rapazes. Então, na primeira parte do trabalho, ele operou ativamente, deslocando-se no tempo e no espaço, voltou ao passado, observando e narrando o que via. Na segunda, funcionou passivamente, limitando-se a transmitir o que lhe dizia o jovem recém-desencarnado por afogamento. Então, na primeira parte, ele foi ativo. Ele foi um fenômeno, podemos dizer, anímico. Ele, lembra que nós estudamos fenômeno anímico mediúnico? No primeiro, ele é um sensitivo. O psicômetro é um sensitivo, então.
Ele é o sensitivo no primeiro, na primeira É, eu parte. estava vendo. Eles só tratam de sensitivo Isso, aqui. ele é o sensitivo. Por que sensitivo? Porque ele não precisou de ninguém para ajudar, nem o espírito para ajudar ele. Ele entrou em transe sozinho, ele desdobrou sozinho, ele voltou no tempo sozinho, porque já tinha uma semana que o fato tinha acontecido. Ele assistiu tudo o que aconteceu sozinho, e depois, porque os pais foram procurá-lo, depois ele contou para os pais tudo o que ele tinha visto. Olha, eu vi o seu filho, tá assim, 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 assim. Tudo foi ele. Então, ele teve uma participação que ativa, que ele teve que desdobrar, voltar no tempo, observar, e depois ele trouxe e contou. A participação é ativa. E depois, ele entrou em transe, e o espírito procurou. E o que ele fez? Ele foi passivo intermediário. Os pais e o espírito. Ele foi o telefone. O espírito passou a mensagem para ele, que era uma mensagem pedindo aos pais para não guardarem raiva, e ele transmitiu para os pais. Ele foi passivo. Então, aqui teve o fenômeno anímico, que é o primeiro fenômeno, quando ele desdobra e vê tudo. E depois ele chega, ele conta fenômeno anímico, ativo, produzido por ele. O segundo, ele entra em transe. O espírito vai usá-lo como intermediário para falar com os pais. Aí é passivo. Ele está lá. Só recebendo e mandando, recebendo e mandando. Os dois fenômenos aqui. Daí, depois a gente vai ver esse negócio de sensitivo e médium. Percebeu? Na segunda, funcionou passivamente, limitando-se a transmitir o que lhe dizia o jovem Doutor, recém-desencarnado por afogamento. Fala. essas duas situações podem acontecer, né, numa reunião mediúnica, com médico, Pode, médium. pode. Fenômeno anímico, aonde o médium desdobra, e depois, numa outra comunicação, ele é o intermediário. Entendeu? Eu acho que comigo já aconteceu essa situação, Pode acontecer, sim. de eu ir Pode no ser. local e ver lá o espírito que está com desencarnou, mas continua no local. E depois ele é trazido ali É isso, isso. Isso também para ser acontecia. tratado. No caso do sensitivo aqui, os pais foram procurá-lo. Na reunião, Sim. sei que a espiritualidade induz a você. O Ana, vai lá. Chega o espírito para dar comunicação, cheio de problemas, e aí a espiritualidade diz: Ana, vai lá. Se o médium não tiver capacidade sozinho, eles podem levá-lo. Mas se o médium tiver, recebe a orientação, aí o médium vai. Aconteceu essa situação e eu fiquei meio confusa e o dirigente também, até o próprio doutrinador, esclarecedor, também ficou, sabe? Sim, você entendeu o que está acontecendo. Tem, Pode acontecer, agora que essa aula é que eu tô. pode acontecer do amigo espiritual, do diretor da casa, se o médium não tem condições de ir sozinho, pegar o médium, conduzi-lo. Aí está misturando as duas coisas. Conduzir. Mas, se o médium é um médium que tem essa capacidade, o doutrinador pensa, né? Ou ele, o médium tem intuição. Precisamos saber isso com mais detalhes. Ele pode fazer esse trabalho. Ele vai lá, ele participa do trabalho, ele vai lá com a capacidade dele, que ele tem essa mediunidade, volta no tempo e no espaço, vê tudo o que está acontecendo, volta e traz. Aí a espiritualidade da casa vai ler o pensamento do médium, vai ler o que o médium viu. Entendeu?
que o médium foi, voltou, Nossa. espiritualidade da casa pega a mensagem, agora em cima disso aqui, e manda a intuição para o doutrinador do que está acontecendo. Aí o doutrinador doutrina. Então, isso pode acontecer. Percebeu como é bom a gente estudar para a gente entender? Por isso que diz que é fenômeno misto. Pode acontecer os dois conjugados, como aconteceu aqui com o rapaz afogado. Esse Olha, sem estudo e sem entendimento fica confuso. fica confuso. Por isso ele diz aqui, ó, vamos fechar só esse item. São muitos, portanto, os fenômenos ou os episódios dentro de cada fenômeno específico, em que o animismo é suscitado, apoiado ou dirigido pelos espíritos. Olha aí, pode ser apoiado, tipo, eu sei que você pode sozinho, vai lá, estou te apoiando. Ou dirigido, comandando pelos espíritos. O que vale dizer que são fenômenos anímicos com componente mediúnico. Não nos arriscaríamos a fixar limites percentuais para essa participação. Ele vai dizer assim, ó, não vou dizer assim, 30% anímico, 70% de... Tá? Ele diz, não, ninguém vai dizer o limite disso aí. Não nos arriscaríamos a fixar limites percentuais para essa participação. Como dizia Lutero, interessante isso aqui, como dizia Lutero, estaríamos tentando medir o vento com uma vara. Se você tentar dizer onde termina o fenômeno anímico e onde começa o mediúnico, ou onde termina o mediúnico e começa o anímico, você estaria tentando medir o vento com uma vara. Quer dizer, não vai conseguir nunca. Digamos, porém, para figurar uma hipótese de trabalho, que o fenômeno anímico, ele vai fazer uma ilustração aqui. Vamos imaginar que o fenômeno anímico fosse de cor amarela e o fenômeno mediúnico de cor azul. Nesse caso, a fenomenologia mista resultante teria uma coloração esverdeada. Né? Amarelo com azul vai dar o tom esverdeado. Desde o verde pálido, mais suave, até os tons mais carregados de verde, dependendo não apenas da tonalidade original de cada cor, como da dosagem de cada uma na composição do tom final. Então, se o anímico é amarelo e o mediúnico é azul, se depois de misturados der um tom mais amarelado, é porque o fenômeno anímico foi mais forte. Se for um tom mais azulado, é porque o mediúnico foi mais forte. Então, ele diz mais ou menos isso, tá? Aí ele diz aqui, o que pretendo deixar bem marcado é que pode haver, e com frequência há mesmo, um componente mediúnico em muitos fenômenos anímicos. Essa participação pode ser ostensiva ou facilmente identificável, quando o sensitivo vê, ouve e conversa mentalmente com os espíritos durante o desenrolar dos fenômenos anímicos, ou apenas percebe a presença deles intuitivamente, mas não os vê nem os ouve. Então, de repente, num fenômeno anímico, como esse do rapaz que voltou do tempo, viu a cena e contou para a família, vamos dizer que quando ele voltou no tempo, ele tenha visto alguns espíritos lá, perto dos corpos dos rapazes que morreram. Mas ele não interagiu com eles. Mas ele pode ter visto. Aí olha o componente mediúnico misturado aí. Ele não falou com os espíritos. Ele foi lá para saber o que aconteceu com os rapazes. Viu. Mas quando ele estava observando a cena, ele pode ter visto alguns espíritos por lá também. Não interagiu com eles, mas ele viu. Então, no fenômeno anímico, tem uma interferência do mediúnico, que ele viu espíritos lá. Entendeu? E aí ele diz aqui, às vezes ele pode perceber a presença deles, às vezes ele até pode ter a intuição de que tem espíritos, mas ele pode não os ver nem os ouvir.
Então, você pode estar no fenômeno anímico e, de repente, você vê passar os espíritos. Eles não falam com você, nem você fala com eles. Pronto, o fenômeno anímico está o quê? Com uma interferência do mediúnico. Entendeu? Então, está havendo aí o que é um componente mediúnico no anímico. Aí ele diz aqui, né? Ou, afinal, não tem a menor ideia, o sensitivo também pode não ter a menor ideia de que eles estejam por ali a participar ou até promover os fenômenos. De repente, ele volta lá, vê os espíritos, as pessoas afogadas, os espíritos podem estar lá trabalhando, recolhendo os espíritos que ainda estão presos aos despojos, mas o sensitivo não os vê, mas eles estão lá. Então, também é um componente mediúnico em meio ao fenômeno anímico, mesmo que o sensitivo não saiba que tem espíritos. Mas, se tiverem, é um fenômeno misto, entendeu? Você vendo ou não os espíritos, mas se eles estiverem lá, é um fenômeno misto. E eles podem até falar com você: oi, tudo bem, meu amigo? Boa noite, como é que você vai? Veio ver, vai contar para os pais dele? Vai lá, conta, tá tudo bem. É um fenômeno anímico com um componente mediúnico, porque o espírito estava ali participando. Aí eles aqui: é difícil, portanto, no estado atual dos nossos conhecimentos, determinar com maior precisão até que ponto o fenômeno anímico traz consigo um componente mediúnico, ou seja, a participação de espíritos desencarnados. Então, dizer com precisão até que ponto o fenômeno anímico traz o componente mediúnico é difícil. Acredito, dizer Hermínio de Miranda, que mais tarde, daqui a algum tempo, isso ficará mais bem definido. Ainda que não com rigor matemático. Aquela coisa é assim, em tantos microvolts para cada um, segundo a delicada brincadeira de Guillaume Playfair, em seu livro As Fronteiras Infinitas. Vou tentar achar esse livro, porque esse livro parece que é muito interessante, mas eu não sei se tem ele traduzido. Aí está o nome em inglês, mas a tradução é As Fronteiras Infinitas. Então, gente, olha quanta coisa interessante. Até para que nós possamos saber o que está acontecendo conosco, foi o que disse a Ana Constantino aí. Agora ela entendeu o que estava acontecendo. Um fenômeno anímico com uma interferência mediúnica, com um componente mediúnico, um fenômeno misto, onde ela foi lá. Entendeu? Viu espíritos, olha aí. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo para a gente não ficar perdido. A gente saber qual é o fenômeno que eu estou produzindo. Então, a gente precisa, entendeu? Conhecer esse tema. Gente, ó, semana que vem, dia 6, próxima quinta-feira, a gente vai começar, bota a data aí, no item 5, fenômeno mediúnico puro. Agora ele vai falar do fenômeno mediúnico puro. Será que ele existe? Que a gente já descobriu que o fenômeno anímico puro não tem. Né? Pode até ter, mas a maioria é mista. Né? Será que tem um fenômeno mediúnico puro? É o que a gente vai estudar na semana que vem. E esse capítulo aqui, gente, é muito bom. Depois vai falar do espiriconto, é uma coisa interessantíssima. Até não sei se vocês têm. É um livro que, se por acaso vocês tiverem oportunidade, eu vou falar dele numa aula à frente. Esse aqui, ó, do Hernando Guimarães Andrade. Morte, Renascimento, Evolução. Hernando Guimarães Andrade, Morte, Renascimento, Evolução. Quando você uma biologia transcendental. Quando você lê esse livro aqui, né, eu já li alguma coisa dele, não li ele todo, não. Você começa a perceber o seguinte, gente,
o quanto a doutrina espírita tem de componente científico sério, o quanto tem de pesquisa científica dentro da doutrina que a gente não tem a mínima ideia. Tá? Morte, Renascimento e Evolução, Hernani Guimarães Andrade, um grande estudioso da doutrina, um grande estudioso da doutrina, assim como Emílio Miranda. Coisas, gente, que você diz assim, eu não acredito, meu Deus do céu, coisas que muita gente diz que é fantasia, é coisa de gente maluca, não é não, não é não. Coisa muito séria, estudos muito sérios são feitos e o Hernani traz para a gente nesse livro. E numa aula próxima aí, quando falar do Espiricom, a gente vai ler um pedacinho aqui, tá bom? Então vamos encerrando aqui o nosso estudo da Rose, de eu hoje. queria falar uma coisa antes. Fale, amiga. Isso que aconteceu com a Aninha já aconteceu comigo. Se eu soubesse desenhar, eu desenharia a cena toda, a pessoa toda. É como se eu tivesse mesmo ali no local. Agora, eu tenho uma dúvida muito grande que eu gostaria de tirar com você. Pode um espírito se manifestar na mesa mediúnica que tenha desencarnado em uma semana? Pode até em 24 horas. Caibar Schutel morreu, Foi no próprio velório dele. morreu. Aí quando chegou, aí ele foi velado lá no Clarim, que era, vamos dizer assim, a sede. O Clarim era um jornal, né? Um jornal. Na sede do jornal. Aí tinha um salão, né? Estava todo mundo ali, e o corpo dele estava no caixão, em cima da mesa, no meio do salão. E todo mundo chorando, os companheiros dele, amargurados. Aí, de repente, uma moça que trabalha na médium, amiga dele, teve uma intuição de ir para uma sala lá do jornal, reservada. E um pessoal foi com ela, porque ela estava, né, um pouquinho já querendo entrar em transe. Ele morreu, parece que de manhã ou de tarde, e o velório era à noite. E, de repente, a médium começa a ter comunicação. Quem é? Ele. Ele dizendo, gente, o que está acontecendo? Meu corpo está lá no salão. Está todo mundo chorando. Chorando por quê? Eu estou aqui, pronto para continuar a trabalhar com vocês. E ele morreu. Acho que eu não sei, acho que ele morreu de manhã. À noite ele estava vendo o corpo dele sendo velado no salão, e ele na sala, numa sala, dando comunicação através do médium, falando para o pessoal, vocês estão chorando por quê? Quem está lá no meu corpo, doente, cansado, que eu não aguentava mais. Mas eu É estou aqui porque com saúde pronto para dar comunicação. é bom tirar essa dúvida, Rose, porque eu dei uma passividade num espírito que tinha desencarnado, e tinha certeza que tinha sido aquela semana. Eu De uma sei. mulher foi do feminicídio. Sim, E no final as pessoas falaram que era impossível isso acontecer, já sei, isso já aconteceu entendeu? também comigo. Isso, minha filha, chama-se falta de estudo. Falta de estudo. O que acontece é o seguinte: espiritualidade, tem duas coisas que podem acontecer, ou três. Uma delas, o médium, o espírito, está muito desequilibrado, e a família está no desespero total. E aí a equipe espiritual quer trazer um consolo para a família. Aí traz o espírito, sabe mais ou menos o que o espírito quer dizer. Aí um benfeitor faz a leitura, né? Sabe o que ela quer dizer. E o benfeitor dá a comunicação como se fosse ela. Aí a família, oh meu Deus, ela está dando comunicação, está tudo sensacional. E às vezes ela está na pior. Isso pode acontecer. Entendi. Pode acontecer também do espírito ser trazido, não está em muitas boas condições, mas o amigo espiritual ajuda ele a dar comunicação, entendeu? Entendi. Ajuda ele a dar comunicação. Bem ou mal, ele fala alguma coisa e o amigo espiritual vai, né? Falando, ó, fala assim, fala assado, porque ele não está em muitas condições de dar comunicação.
Então, a amigo espiritual dá uma força para a comunicação sair, na maioria das vezes é para a família, né, para os amigos. Ou ela que precisa, o espírito precisa, eu quero falar, eu quero dar uma notícia, eu quero... E outras vezes, a terceira opção, eu falei 3, né? A terceira, o espírito tem condições, sim. Logicamente, ele está ainda naquela parte assim, meio desequilibrada, que pode durar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, depende da evolução de cada um. E aí a espiritualidade traz o companheiro senta ali, ou onde estiver, e ele dá comunicação com o amparo da equipe espiritual. Então, o Chico dizia uma frase que ninguém pode contestar: o telefone toca de lá para cá. É de lá para cá. Se ela deu comunicação, é porque a espiritualidade permitiu. Se o trabalho é sério, a casa é séria, acabou. Não há o que duvidar. Já tive esse problema também, e houve questionamentos também, e eu só perguntei uma coisa: está duvidando? Não, não é isso. Eu digo, bem, graças a Deus, quase que eu tive um infarto aqui agora. Porque era uma mulher, né? Ela não estava revoltada, mas ela estava ainda naquela situação, sentindo, entendeu? É como se ela tivesse sido retirada daquele ambiente de sofrimento. Sim, é a mesma coisa, Márcia, daqueles que acham que só pode reencarnar depois de 50 anos de desencarnado. Tem gente que acha. Mas quando a gente pega o Livro dos Espíritos, na questão, se eu não me engano, é 224A, né? Diz lá, diz assim, é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Quando dizem assim, ó, perguntam lá, né? Quanto podem durar esses intervalos da erraticidade, depois que você desencarna? Desde algumas horas até alguns milhares de anos. Então, pode acontecer de um espírito que morreu de manhã, está reencarnando em 24 horas. Em 24 horas o cara está reencarnando. Pessoal, isso é um absurdo. O amigo espiritual que falou ali que ele pode reencarnar desde algumas horas, 24 horas são algumas horas, até milhares de anos. A comunicação pode dar? Mas por que não? Pode. Tem de devolução dos espíritos. Caibar deu no mesmo dia que morreu. Quem disse que essa mulher é um espírito desequilibrado? Quem sabe? Alguém está com a ficha técnica dela para dizer que ela não pode dar comunicação na semana que ela desencarnou? Isso chama tem um nome: achismo. Eu acho que não pode. Claro que pode. Claro que pode. Basta a espiritualidade desejar. Agora, tem esses 3 casos que eu coloquei. Pode ser um amigo espiritual, dando a comunicação no lugar dela, sabe o que ela gostaria de dizer, mas como ela não está em condições de dizer, eles dizem por ela. Pode ser que ela esteja muito desequilibrada e não possa falar muito. Falando uma coisinha e alguém, ó, a gente não faz aqui? Ó, você está doente, mas alguém está no telefone, sua mãe precisa muito falar com você. Aí você atende, eu não posso falar muito, mamãe. Aí alguém diz assim, diz para ela que você está bem. Oi, mamãe, eu estou bem. Tu não está nem caternando a ideia. Mas alguém diz para ela que você está bem. Olha, eu estou bem, tá? Quando é que você vem aqui? Diz para ela que assim que você melhorar, você vai. Assim que eu melhorar, eu vou. Tem esse caso. E tem aquele do espírito que também. Ele levou uns 2, Mesma 3 coisa. dias para se recuperar. Tem um espírito que desencarna, daqui a 3, 4 dias está pronto, já está acordando, já está bem, está ali. Não vou dizer que ele está 100%, mas já passou aquela coisa, e por outro motivo, olha, você vai dar uma comunicação aí, tudo bem, vou lá, ó, isso, ele não vai fazer uma palestra, mas ele vai dar já. Claro que pode, minha amiga. E se alguém disser que não pode,
você fica calada, já disse que pode, fica calada e continua dizendo, sabendo que pode. Claro que pode, né? É isso que eu fiz, fiquei calada. Claro que pode. Eu quero ver encontrar algum ponto da codificação dizendo que não pode. Aí eu quero dizer que não pode. Não é? Porque senão, né, os espíritos mais bem evoluídos vão ficar em que situação? Aí cai É. baixo é o caso. Aí a pessoa vai dizer, mas ela cai baixo. Ué, tu conhecia a mulher? Tu sabia que é esse espírito? Tu Não, sabe? Cai baixo. E ela é a Margarida. Agora, tu conhece a Margarida? A vida passada da Margarida, não. Então, como é que você pode dizer que ela não pode e Caibar pode? Você conheceu a personalidade? Ela morreu assim. E daí? Estudamos isso ontem também, lembra? Às vezes, uma morte assim não quer dizer que a pessoa vai ficar 10 anos desequilibrada. Estudamos isso ontem. Espiritualidade vem, ampara, me ajuda, porque uma morte que é onde a pessoa não foi a responsável. É diferente do suicida. Aí é outro Uhum. departamento, é. né? Então, gente, nós vamos dar uma paradinha agora, 10 minutinhos, tá? Para a gente dar uma descansadinha, e aí a gente retorna com os nossos estudos, tá bom? Eu acho Obrigada, hein, que Rose? está bem legal esse estudo do Hermínio hoje, né? Foi bem legal Foi mesmo, muito bom nos mesmo. ajudando a tirar uma dúvida, várias dúvidas. Muitas dúvidas. Obrigado, Senhor, por essas oportunidades de aprendizado. Então, daqui a pouco a gente começa com o livro Primícia do Reino. Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, que foi tema da aula, da palestra da semana passada e continua esse ano. É preciso nascer de novo, né? Então, daqui a pouco a gente se vê.